Entrevista de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Fluminense. Olha o que ele falou. Tu acaba de ultrapassar a maior sequência sem derrotas do Internacional na era dos pontos corridos, justamente contra o Mano Menezes, que era o detentor deste recorde. Queria que tu fizesse uma avaliação desses meses já com o Internacional, num primeiro momento já batendo um recorde, e o quanto isso é importante para a sequência do teu trabalho, porque muitas vezes a gente ouviu, né, dizer que o Roger tem excelentes inícios e depois a coisa não vai como se esperava. Mas, nesse momento, a gente vê o Inter sempre em crescimento. Então, eu acho que esse recorde ele é muito emblemático. Eu queria que tu dissesse quais reflexos isso pode ter justamente pensando no ano que vem. Boa noite. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que quando falam isso é uma injustiça tremenda, né? E quando se refere a vocês, né, é sempre do lado de cá, né? Sempre do lado de lá que acontece esses rótulos, né? Porque o treinador brasileiro ele tem cinco meses de estabilidade no cargo, né? Então, o começar bem e depois não ir bem é que significa que foi demitido, né? Eu acho que é preciso avaliar com um pouco mais de critério, né? Justamente para a gente não estabelecer rótulos nos profissionais que trabalham duro e sério, né? Eu fui demitido, a minha média de aproveitamento dos meus empregos são para mais de 55%, né? Então é injusto, é injusto. Com relação à marca, ela é significativa, né? Não, na minha opinião, não pelos resultados em si, né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né, de um modelo que anteriormente já tinha uma base, né, que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior, e por isso talvez a adaptação tenha sido mais rápida, né? Implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário, compactar no sentido da largura e do comprimento, né? Jogar com intensidade, né? Ter duelos físicos. E os números acabam, na verdade, traduzindo, né, todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo, né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, né, mas ela é motivada em cima, né, primeiro, da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né, esses 110 dias, né, mais ou menos, que a gente tem de trabalho, né? Penso que ainda há margem para evolução, né? Mas a margem de atuação, a janela de atuação, né, que acho que há uns 60 dias atrás nós falávamos, mas quando o modelo estava sendo implementado, que a partir desse momento a gente gostaria de ver aumentada cada vez mais a janela de atuação dentro do campo, e mais do que isso, que quando a adversidade viesse, a gente sustentasse dentro do modelo, porque era ele que daria a condição da gente se manter na partida. Isso tudo a gente está vendo com um pouco mais de nitidez. E ela se traduz nesses resultados, né? Eu acho que é isso. É importante, é uma marca importante, né? Não é todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade num campeonato brasileiro muito duro, né? Escalamos a tabela, né? A gente, na rodada 13, quando nós chegamos, nós estávamos olhando para trás, com 6 pontos da zona. A gente olhava para frente e via uma distância muito grande, né? Mas gradativamente fomos escalando essa montanha para chegar até esse momento, né? Ali, 1 ponto do Fortaleza, 2 pontos do Palmeiras. Isso tudo é muito importante, né? Para consolidar a ideia e os atletas confiarem na proposta que a gente fez para eles. Então, muito se questiona a questão do Bernabé não jogar, e na verdade não é em função da capacidade do Bernabé, é em função do modelo, né? Eu tenho por característica, né, trabalhar coletivamente para que as peças individuais do coletivo se sobressaiam, né? Então, muito se questiona por que o Bernabé não jogava, porque o modelo com saída de 3 apoiado com o lateral esquerdo, fazendo linha de 3, né, que era a preferência do
do Kudê, né, se adaptava melhor nas características que o René também desenvolveu para esse modelo, que o René também não, na sua formação não era um lateral defensivo, pelo contrário, é justamente isso que hoje, né, a gente busca incentivar para que o René volte a ter o costume de sair pelo lado do campo com qualidade. O René tem um passe maravilhoso de último terço, né, e tem idade e vigor ainda para fazer isso. Então, muito mais, imagino eu, né, olhando pelo modelo, que o Bernabé ele foi contratado, né, para que se fosse uma alternativa diferente daquela que o modelo preconizava. Né, e para o meu modelo, né, eu gosto de ter frequência de lado de campo com os laterais. Né, e dentro desse primeiro momento, à medida que o René estava mais adaptado a fazer saída de três, até fisicamente ele precisava trabalhar diferente, porque quando eu virei zagueiro, uma das coisas que eu lembro que eu pedia para a preparação física é que eu seguisse treinando como lateral para eu não perder minhas virtudes, porque eu só conseguiria jogar de zagueiro se eu tivesse capacidade de lateral. Né? Daí sim eu ia ter um vigor, porque é diferente o trabalho, né, que tu faz. Então a pergunta talvez não seja essa, né? Por que ele não é utilizado? Né? Porque é um modelo especial daquele treinador, tinha por característica um outro tipo de formação. Né? Mas o coletivo fez com que todo mundo sobressaísse bem. Né? A gente descobriu um baita de um lateral direito que estou há horas querendo dar uma chance, né, pro Café e a gente não consegue. Né, porque ele não dava brecha, né, agora com a suspensão, né, temos a possibilidade de ter uma estreia, né, mas eu atribuo ao modelo, a fidelidade do modelo, como eu disse, a base ela foi, né, o Kudê também jogava no 1-3-2, né, me apropriei disso, no Juventude eu subia no 1-3-2, num 3-2 a partir do bloco médio, já liberava o volante para subir para a linha da pressão. Né? Vendo o material do Kudê, eu vi que ele liberava muitas vezes antes disso, então o jogador já estava um pouquinho adaptado, eu pude incentivar cada vez mais que eles fizessem esse movimento. Né? Parte do coletivo. Né? O Bernabé viu um momento iluminado. Né? Eu disse para ele que eu vou amarrar ele no pé da cadeira, né? A gente tem que estar véspera de jogo no rachão, quando a gente faz a primeira parte estratégica e depois faz o rachão, tem que dizer para ele que se ele correr no rachão, eu vou tirar ele do treino, porque ele não para de correr no rachão. Impressionante. Tem a entrevista de Roger Machado após a vitória do Internacional sobre o Fluminense por 2-0.